Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Baez, você está no canal História Integrada Edu Baez. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar este vídeo, porque ele vai ajudar você e pode ajudar muita gente também. Muito bem, eu estou falando sobre antiguidade clássica, nós estamos falando de Roma e caminhamos aí para a construção do Império, observando as transformações do período republicano. Nós vimos até esse momento que a cidade-estado de Roma havia se transformado numa grande república com uma diversidade imensa de setores sociais e de poderes e de mudanças estruturais ocasionadas aí pela expansão, ocasionadas também pelo surgimento e desenvolvimento de uma atividade comercial intensa no Mediterrâneo, que deu origem a uma nova classe social chamada de homens novos ou cavaleiros. Muito bem. Chegamos por volta do século II e nós vamos começar a ver que as transformações e as mudanças estruturais, sobretudo nos direitos políticos dos plebeus e dos patrícios, levaram Roma à beira de uma ruptura definitiva. A partir do século II, o que vamos observar é uma sequência de conflitos sociais que poderemos chamar, sim, de guerras civis. Nesta aula específica, neste primeiro vídeo, nós vamos tratar das guerras civis que vão da reforma dos irmãos Graco até o advento dos generais Mário e Sila. Acompanhe comigo. Começaremos falando dos irmãos Graco, e aqui eu quero te dar uma dica muito importante para o seu vestibular, que é a seguinte. Não precisa ser muito elaborado no que eu vou dizer. Veja só, 99,9% das questões de vestibulares do Enem, quando tratam dos irmãos Graco e das suas reformas, esses vestibulares e o Enem tratam especificamente da primeira tentativa de reforma agrária da história. Então você vai procurar na alternativa a alternativa que fala sobre reforma agrária. A alternativa que falar sobre reforma agrária, quase 90%, não, 99,9% é a alternativa que é correta. Mas vamos falar deles, dos irmãos Graco. Nós estamos no século II a.C. e nós temos o mais velho, um sujeito chamado Tibério. Tibério e Caio Graco assumiram durante um tempo o cargo de tribunos da plebe. Note que as mudanças estruturais e, sobretudo, as mudanças nas formas como as assembleias eram feitas, permitindo inclusive a questão do voto secreto, fizeram com que elementos da política romana, da sociedade romana, sobretudo oriundos da plebe e com tendências e ideias extremamente reformistas e também de muita boa vontade. Tibério e Caio Graco vão ser conhecidos pela sua integridade, vão ser conhecidos pela sua honestidade e tentativa de fato, modificar ou pelo menos melhorar a condição da sociedade plebeia ou dos plebeus que estavam vivendo de forma bastante depauperada em função das conquistas, porque com o crescimento e o desenvolvimento dos latifúndios escravistas, há um grande êxodo rural, como nós já vimos, para as cidades, formando então uma grande camada de ociosos livres que o Estado vai ter que dar conta deles. Então Tibério Graco, inspirado nos ideais de Péricles, lá de Atenas no século V, aquele modelo, século V a.C., aquele modelo de democracia, ele, então, imbuído por esses ideais, vai tentar estabelecer uma mudança na estrutura fundiária de Roma, da República Romana. Em 133, ele é eleito tribuno da plebe, o que dá a ele um cargo de caráter inviolável e sagrado, e ele propõe, então, que haja uma limitação das terras públicas cedidas aos patrícios. Ele vai determinar um certo número, um número X, é o tamanho da terra que o patrício pode dispor do Estado, e o excedente seria utilizado para, o excedente dessa terra seria utilizado para o camponês
sem terra para o camponês que saiu do campo em vista de toda a situação econômica gerada pelas conquistas, o que leva então a um choque de interesses, e é lógico que a aristocracia patrícia não vai querer abrir mão dessa fonte de poder que é a terra. A distribuição de terras públicas aos cidadãos pobres interessados os transformaria em proprietários e, consequentemente, com maior voz política naquele contexto da República do século II a.C. Os nobres partidários, ou partes do Partido Nobre, que é o partido da aristocracia patrícia, juntamente com os clientes, acabam cercando Tibério no Senado e ele é, então, assassinado. Nesse meio tempo, ele já havia lançado também a figura do seu irmão mais novo, Caio. Caio Graco, eleito 10 anos depois de Tibério, em 123, com forte apoio dos homens novos, os cavaleiros, os plebeus enriquecidos com a atividade comercial e os aliados italianos, que são oriundos da península, mas não têm a cidadania romana e que veem em Caio a possibilidade de conseguirem esta cidadania com as suas leis, apoiam a candidatura e elegem Caio Graco tribuno da plebe em 123, como eu já disse. Ele vai manter a proposta do seu irmão Tibério, que fora assassinado anteriormente, um ano antes, e vai propor também a distribuição, ou melhor, a venda de trigo subsidiado pelo Estado para a plebe empobrecida. Então, para a plebe difícil falar isso, para a plebe empobrecida, tente falar isso rapidamente. Para a plebe empobrecida, o Estado subsidiaria, melhor dizendo, o preço do trigo para ela poder ter acesso à base do que era a alimentação romana com a alimentação de trigo. A fim de justamente aumentar a ação desta atividade agrícola, ele propõe a fundação de uma colônia em Cartago, que vai despertar a ira dos seus opositores, porque Cartago, como nós já vimos, foi um antigo rival de Roma. Cartago era tido como terra maldita, e não se poderia ali produzir nada, e tem uma questão ligada à própria questão da religiosidade. Tá? Caio Graco intenta dar um golpe de Estado para assumir o controle total do Senado. No entanto, o Senado se adianta, decretando estado de sítio, levando a uma tensão no governo da cidade de Roma, o que faz com que Caio Graco, então, para não cair nas mãos dos patrícios, cometa suicídio, encerrando, então, a sua carreira marcante no que diz respeito à defesa dos interesses desta plebe empobrecida, oriunda do campo, resultante aí dos latifúndios escravistas. Então, o que nós temos aqui no século II, como você vê, é toda esta tensão gerada justamente pela disputa entre patrícios e plebeus, os patrícios querendo os seus privilégios, manter os seus privilégios, e os plebeus buscando os seus direitos, tendo consciência da sua força social e, sobretudo, se utilizando e se estruturando nesse momento no qual justamente esta plebe empobrecida, falei várias vezes essa expressão, lembre-se dela, vai ser a grande protagonista das tensões e dos questionamentos da República Romana. Só que, na medida em que esta tensão aumenta, se faz necessário que surja uma resposta imediata e direta a esta tensão. E é nesse cenário que os generais, os militares, começam a ganhar força na República Romana como mantenedores da ordem. Veja só. 2 generais, Mário e Sila, ambos inicialmente parceiros. Sila era subalterno de Mário. Eles ganharam muita notoriedade, sobretudo porque os civis, os patrícios, não conseguiam manter a ordem e não conseguiam conter essas questões sociais. Os generais ganharam muito destaque devido à sua capacidade de organização do exército e ao sucesso das conquistas, despontando então no cenário romano como pessoas que têm capacidade de liderança e capacidade de manter a ordem. Afinal de contas, estão mantendo a ordem num exército. É nessa linha que um general de origem plebeia,
um homem novo chamado Mário, um militar de primeira linha. Ele tem uma série de vitórias na conquista de colônias africanas, vitórias na Gália. Ele organiza o seu exército de tal maneira a profissionalizá-lo, não é mais um exército formado de cidadãos ou de voluntários, e ele ganha grande apoio do Partido Popular, o Partido dos Plebeus. Com uma proposta popular e extremamente demagógica no que diz respeito ao trato das questões populares, Mário ele vai ir da popularidade, da extrema popularidade, ao isolamento político, ao desgaste perante a própria plebe que o havia apoiado. Se aproveitando deste cenário, sigamos em frente, você tem aí, então, a ascensão do outro general que havia sido subalterno de Mário, o nosso amigo Sila. Sila, ao contrário do general Mário, era um general de origem patrícia, mas uma família que se empobreceu. Ele ganhou muita notoriedade quando, no final aliás, no início, do século I a.C., os aliados italianos começaram a pressionar para terem a sua cidadania romana, levando a uma luta interna, uma guerra civil chamada de guerras sociais. E a ação de Sila será fundamental para sufocar esta revolta social que acontece aí entre 91 e 88 a.C. A notoriedade gerada pela repressão às guerras sociais levam Sila a ser eleito cônsul em 88 a.C., com forte apoio patrício. Passa a exercer então o poder executivo e passa a rivalizar com Mário na chefia e no comando do Senado. Mário morrerá em 86 a.C., seguir-se-á, essa mesóclise ficou bem temeriana, hein? Seguir-se-á uma série de tensões e de lutas entre grupos militares no interior de Roma, da cidade da República Romana, melhor dizendo, até que Sila toma o poder em definitivo em 82 a.C. Ainda ele assume um poder ditatorial, um poder em que ele concentra todas as magistraturas na figura dele, e inicia um longo processo de expurgo e depuração do Senado, tentando transformar o Senado de fato num órgão de representatividade de governo de Roma do que diz respeito à população. Com o extremo poder concentrado em suas mãos, ele passa a modificar a Constituição romana, a fazer novas leis que beneficiariam essas mudanças, essas reformas e concentrariam ainda mais poder na figura dele mesmo. O Senado é aumentado, como eu coloco aí para você, é recomposto, inclusive adentram a esse grupo de senadores cidadãos romanos de origem não latina. Você já vai começar a observar a entrada de outras etnias e outros segmentos familiares no quadro dos patrícios e dos senadores, que antes eram exclusivamente patrícios nascidos e ligados às famílias italianas. O general Sila limita a ação da magistratura no que diz respeito aos mandatos dos questores, que eram aqueles que administravam as finanças públicas, e dos cônsules, que exerciam o poder executivo. Eles passam a ter limite de mandato, e ele consegue afastar a ação dos homens novos e dos cavaleiros neste cenário, neste cenário em que é uma ditadura muito mais voltada ao interesse patrício do que ao interesse plebeu, ao interesse dos homens novos. E o grande ponto em que ele consegue anular os cavaleiros é impedi-los eles exercerem as magistraturas nos tribunais. Os tribunais passam a ser, ou voltam a ser, melhor dizendo, monopolizados por essa elite patrícia. Com isso, os tribunos da plebe têm o seu poder reduzido, não podendo nem mais vetar as leis do Senado, e, por outro lado, Sila também vai tentar retomar as tradições romanas que foram modificadas, sobretudo, pelas conquistas e pela entrada de culturas de outras áreas a este cenário romano. Estabelece a ordem interna, fortalecendo o exército como força não apenas de expansão, mas também de contenção interna, e contém a violência
através de um governo forte e de leis rígidas. Em 78 a.C., o general Sila renuncia, pondo fim a esta ditadura. Mal sabia ele que ele acabara de lançar as bases de uma crise que vai se estender ainda durante todo o século I e que vai redundar na formação do Império como uma tentativa de salvar a República. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História Integrada Edu Baez. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Volto na próxima aula falando sobre as guerras civis de Sila até o Segundo Triunvirato. Um grande abraço, voltamos daqui a pouco com outro assunto. Até mais.